Estamos de volta no Advisor Talks. No terceiro painel de hoje, vamos receber Fernanda Mansano, que é economista, professora de economia do IBMEC, personalidade sempre presente na grande mídia. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Gustavo. Gostaríamos de apresentar destaque no campo dos investimentos, atuando como estrategista-chefe na MSX Invest e diretor de educação e certificação na APMEC Brasil. Bem-vindo, Marcos Saravalli. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar por aqui hoje. Para complementar esse grande painel, convidamos o professor Mira, que é pós-graduado em Pedagogia Empresarial, investidor há mais de 26 anos, com diversas certificações e MBA em Gestão de Investimentos, além de ser um investidor profissional, trader e empresário. Ele se destaca como um grande comunicador nas redes sociais. Bom, antes de começar o painel, eu vou fazer uma consideração sobre o que a Ambima considera como influencer. Aquele influenciador digital que dedica seus conteúdos ao mundo das finanças. Alguns profissionais, por sua alta qualificação profissional, não gostam de serem chamados de influenciadores, como se fosse uma diminuição na sua qualificação técnica. Nós gostaríamos de deixar um pouco de lado essa discussão. Temos uma visão de que todo comunicador, seja ele pela televisão ou internet, pode exercer um grau de influência em sua audiência. O ponto-chave é: quais são os interesses envolvidos nisso? Por um lado, há influenciadores em busca do crescimento de sua audiência e monetização de seus canais de comunicação. Por outro, há influenciadores contratados para empresas divulgarem seus produtos financeiros. Ainda há aqueles influenciadores totalmente independentes, inclusive certificados. E há aqueles que fazem com propósito educativo. Como entende quem está nesse jogo, o que a gente tem percebido é uma movimentação que caminha para um maior controle e monitoramento das atividades dos influenciadores. Desde a consulta pública SDM4 de 2023, indicada pela CVM, passando o comunicado da BSM, que é o órgão regulador da B3, em setembro de 2023, falando sobre a necessidade de transparência na contratação dos influenciadores. As coisas caminham para novas inclusões no arcabouço normativo da CVM, inclusive deve ter uma normativa sobre o papel dos influenciadores. Então, tendo em vista esse contexto agora, gostaríamos de começar essa conversa com uma seguinte questão. Vamos lá. Como os influenciadores impactam as decisões de investimentos dos brasileiros? Eles estão ajudando a educar o público ou incentivando práticas de investimento arriscadas? Marcos Saravalli, começando contigo. Boa. Bom, pessoal, muito boa tarde novamente, boa tarde a todos. Como você falou, assim, na instrução, enfim, na regulação, influenciador, acho que todos que participam ativamente, seja um professor, seja alguém que tem um canal, né, numa rede social, de alguma forma você está influenciando as pessoas, né? Eu acho que o mais importante através dessas regulações, como a gente falou aqui, deixou aqui, as instruções, sugestões dos órgãos reguladores, é mostrar claramente qual que é o seu papel, né? Qual que é o trabalho que você faz, às vezes, muitas das vezes remunerado, né? Então, por exemplo, tem uma corretora que está remunerando meu trabalho. Às vezes não fica explícito, às vezes a gente tem que ver nos detalhes, né? Tem algumas palavras ali falando que é um publi, né? Ou seja, é algo influenciado, que tem alguma corretora por trás. Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, né? Uma rede social. Você está sendo monetizado, você está recebendo por esse conteúdo. Então é lógico que quanto mais, enfim, tivermos um volume de visualizações, mais você vai receber, né? Será que você pode ter algum conflito? Como é que são esses conflitos, né? Esses conflitos são públicos, né? São bem conhecidos. Você está posicionado numa ação, você pode influenciar essa ação, você se posicionou. Eu acho que é importante, lógico que a gente tem vários agentes do mercado, né? Um gestor, um analista, um estrategista, que são certificados, que têm uma responsabilidade ainda muito maior, mas os influenciadores também têm um papel importante, né? Vamos colocar assim, pessoas que estão educando, levando informações, né, além do mercado financeiro. Mas é importante sempre expor qual que é o seu papel e quais são os seus possíveis conflitos, né?
Então são trabalhos diferentes, né, distintos, que agregam, né, que somam com a opinião de um analista, que somam a opinião de um gestor, né, de um planejador financeiro. Então vem a somar. É importante sempre expor qual que são, como você é remunerado, como você recebe, como você tem seus conflitos, né? E cada um acho que tem o seu trabalho dentro da sociedade, sempre olhando pela qualidade, prezando pelas informações corretas, né? Direcionando o investidor para um lugar comum, né? Sempre priorizando a educação. Todos esses agentes têm seus lugares dentro de uma sociedade, mas sempre acho que cada vez mais priorizando quais são os conflitos, como eu sou remunerado, qual que é o meu papel aqui. Eu sou influenciador, né, em nome dessa corretora aqui, eu estou recebendo X reais, eu tenho um contrato para abertura de contas. Ok, a gente já sabe quais são os seus conflitos. Não, eu tenho um canal aqui que eu monetizo esse canal e quanto maior a visualização, eu entendi o seu conflito. Então, é importante sempre entender os meus recados. Eu sou analista, por exemplo, sou certificado, tenho uma série de normas de regulação dentro do Código de Ética da PMEC, né, também participo ativamente muito próximo dos órgãos reguladores, e isso é muito público, né? Sempre quando a gente diz que a gente tem um disclaimer positivo, né? Então, sempre quando tem, por exemplo, um conflito, eu sou obrigado, né, a levantar a mão e falar assim, eu tenho um conflito aqui, né? Estou sendo remunerado por essa empresa aqui, né? Então, não quer dizer que eu vou romper o contrato. Não, continuo recebendo para essa empresa, mas eu preciso expor para todo mundo que, em algum momento, eu posso ter algum viés, alguma influência, porque eu tenho algum contrato com essa empresa aqui, né? Sou analista de crédito, sou analista de equity aqui, mas a minha empresa também está fazendo um trabalho de M&A, de uma fusão e aquisição. É importante sempre ter essa exposição, né? Mas acho que a gente está num aprendizado, tende a agregar muito o trabalho, vamos colocar assim, dos influenciadores. A gente sabe que também tem muita gente que não está qualificada, que pode distorcer, que pode até trazer informações, não que sejam incorretas, mas que não sejam valiosas, né? Possam até atrapalhar na tomada de decisão, mas a grande maioria, pelo menos onde que a gente tem contato, agregam valor, né, para o investidor como um todo, né? Então acho que a gente está evoluindo e os órgãos reguladores a gente está vendo que estão caminhando nessa direção de trazer mais transparência dentro de todos esses agentes do mercado, né? Muito bom, Marcos. Fernando, ainda nessa questão, os influenciadores exercem um bom papel no mercado? Bom, Gustavo, a gente, com a ascensão da internet, cada vez mais esse acesso à informação, ele está presente, tá? E hoje aqui na palma da mão, a gente vê que as pessoas buscam essa informação. E eu peguei alguns dados aqui, eu peguei um dado da B3, ela fez um estudo com os influenciadores, com o perfil do investidor, tá? Como esse investidor ele pega essas informações. E um desses dados, a B3 ela traz para a gente que 73% hoje dos investidores que estão na Bolsa, eles acessaram a Bolsa através ali de uma informação que eles conseguiram através da internet. Dessas informações, 60% dessa decisão veio porque o investidor ele viu ali um influenciador falando de determinada ação, falando de bolsa de valores, ativos de risco como um todo. Entretanto, desses 60%, somente 30% que realmente decidiram investir em determinada ação, por exemplo, investir na bolsa de valores por causa do influenciador. Então, o que a gente percebe? Que cada dia mais, sim, tem o acesso à informação, mas o resumo aqui dessa pesquisa é que aqueles que estão investindo, o primeiro acesso foi através da internet, 60% através ali de um influenciador, mas a decisão de investir em determinado ativo, por exemplo, ele não veio justamente só de um influenciador. Então, olhando, apesar de muitos influenciadores que estão hoje no mercado, existem sim aqueles que realmente não têm a qualificação adequada e principalmente para falar sobre os riscos quando se está investindo, que muitas vezes não que eles mentem, mas às vezes eles omitem certas informações ali, principalmente em investimento em ativos de risco. O que a gente vê que, de forma geral, as pessoas estão investindo mais,
tá? Através desse acesso à informação, através aí dessa diversificação de influenciadores. Então, eu acredito que o papel, né, ele é positivo, né? Se a gente colocar na balança os pontos positivos e os pontos negativos, eu ainda vejo que os pontos positivos, tá, através dessas pesquisas, ainda sobressaem, né? E um outro dado que eu peguei aqui também, que foi da CVM, né, que foi também uma pesquisa aqui que ela trouxe, em que 73% ali dos investidores tomam decisão por conta própria. Então, eles pegam, né, várias informações e decidem aí por si só, tá, onde vão investir. Né? Então, eu acredito que essa ascensão, tá, esse número de influenciadores, ele está difundindo sim a informação, a educação financeira, a educação de investimentos. E claro, a gente observa aí uma quantidade, enfim, um número grande de influenciadores e por enquanto, tá, a gente ainda tem observado que o investidor ele tem acessado vários influencers, vários canais de informação para investir, tá? Falando aí de forma geral. Muito bom, professora Fernanda. Professor Mira, para você, os influenciadores estão ajudando a educar o público ou incentivando práticas de investimento arriscadas? Primeiro, eu queria agradecer o convite, a participação. Muito bom poder estar aqui. Eu acho que quando a gente fala de influenciadores, primeiro a gente tem que separar, porque influenciador é qualquer um que pode influenciar, né? A gente deveria separar os educadores financeiros, que é aquela galera que vai falar de finanças pessoais, o trato com dinheiro, poupar, economizar, boas práticas, fazer sobrar dinheiro. E eu acho que quem faz esse trabalho acabou contribuindo nos últimos anos de forma muito significativa com uma melhora muito grande da educação financeira. Isso se tornou obrigatório nas escolas, a gente teve mudança na legislação da educação e eu acho que esse é um trabalho fantástico. Só que depois que a gente fala de reduzir gastos, economizar, sobrar para poder investir, a gente entra numa outra seara, num outro universo, que é o universo do investimento. E aí, quando a gente fala publicamente sobre investimento, existem regras, inclusive já existe regra. Eu sempre falo isso, assim, não que eu esteja advogando em causa própria, eu sou analista CNPI, eu tenho uma série de certificações, eu sou regulado, a CVM, eu emito relatório para a CVM, a PMEC e um monte de coisas, mas não é por isso que eu acho que deve-se seguir a regulação, é porque ela já existe. A gente tem a resolução número 20 da CVM, que diz que para falar publicamente de renda variável, emitir opinião, dizer que sim, que não, que acho, que não acho, você obrigatoriamente tem que ser um analista CNPI. Esse aumento da fiscalização, da regulação, eu acho que é uma evolução porque as pessoas não seguem as regras que existem. E por que é importante seguir a regra? Como foi dito anterior à minha fala, existe a questão do conflito de interesses, que aquele influenciador pode estar conflitado, e existe lá na PMEC toda a regra de conduta que a gente assina, concorda com todo o manual de conduta, e também tem a correta avaliação de risco. Será que aquela pessoa que está falando sobre aquele ativo tem o mínimo de conhecimento para tal? E infelizmente não tem. A maioria das pessoas falam de investimento sem um devido conhecimento, sem a mínima certificação necessária. Por isso que eu vejo com muito bons olhos toda essa preocupação de BSM, CVM, a própria Ambima, porque isso é derivado do Finfluence, que é um relatório que a Ambima já faz há alguns anos e mostra o impacto da decisão de investimento através e provocado pelos influenciadores. Mas a gente precisa regular esse mercado. Até porque o último relatório da Ambima mostrou que uma boa parte da população encara a aposta esportiva como investimento. E aí a gente está misturando um monte de coisas que nem deveriam ser misturadas e um monte de gente falando sobre coisas que não poderiam, que não deveriam falar e fazer, e acaba que está todo mundo misturado num bolo só. E a gente precisa, de fato, regular, organizar
porque no final das contas, quem está na ponta, o investidor, é a parte mais frágil de tudo isso. Até por isso que a CVM tem o suitability, é obrigatório que os agentes apliquem suitability nos clientes para saber até onde existe uma aderência de risco. Por quê? Porque tem o objetivo de proteger. Toda a cadeia financeira é feita para se preocupar e proteger o pequeno investidor, principalmente aquele investidor que não é profissional, que não é qualificado, o investidor mais comum, tudo está pensando sempre na proteção desse pequeno investidor. E aí quando a gente fala do maior expoente hoje de informação e de um pseudoconhecimento, que são os influenciadores, não existe aí uma regra tão clara. Quem é profissional de mercado, como eu, como muitos que estão aqui, que são regulados pela CVM, são controlados, regulados, têm seu CPF monitorado, a gente tem toda uma regulação para atender. E quem não é profissional, quem não tem a menor certificação, fala o que quer na internet, a princípio não acontece nada. Se não houver uma denúncia, alguma coisa, a princípio não tem essa fiscalização. Por isso que é importante que o mercado seja organizado e fiscalizado para que a gente garanta o mínimo de qualidade na informação a fim de proteger o pequeno investidor. Eu vejo que esse é o grande objetivo da regulação e dessa preocupação dos órgãos fiscalizadores de proteger o pequeno investidor, porque até onde alguém pode falar que a ação tal vai subir? Baseado em quê? Em que análise? Eu achei, uma vez a gente teve uma audiência da Ambima e um influenciador, até amigo meu, falou: não, mas por que eu não posso falar de determinada empresa se são dados públicos? Eu falei para ele, mas o analista só pode usar dados públicos para fazer análise, ele não pode usar nenhuma informação privilegiada, e isso cabe apenas ao analista fazer, que é analisar informações públicas e emitir opinião, relatório, ou mesmo que não tenha um relatório, se ele vai emitir alguma opinião, é uma atividade exclusiva, segundo a resolução número 20, do analista de valores mobiliários. Então existem regras que as pessoas desconhecem. Por isso que é tão importante essa ação da CVM e da BSM, de todos os órgãos reguladores, para que as coisas que sigam as normas que já existem. Excelente comentário, professor Mira. Inclusive vamos olhar agora no chat aqui alguns posicionamentos e comentários, inclusive do Rony Albert, parabéns. Leonardo Alves, concordo com Saravalli, transparência e ética devem ser a base de qualquer relacionamento. Para o seguidor menos esclarecido é muito difícil separar bons conteúdos dos conteúdos com interesse próprio. O próprio Rony Albert comenta aqui que tem que ter um filtro. Abraço Frajola, que inclusive ele é considerado influenciador, mas é certificado, e fala sobre dólar nas manhãs no YouTube. Me diga aí nos comentários, quero saber de vocês, qual é a sua visão sobre os influenciadores de finanças? Coloque aí nos comentários e a gente vai seguir com as perguntas aqui desse debate, desse painel, que aliás está fantástico. É inclusive um tema que devemos levar aí aos órgãos reguladores para mais fiscalização, respeitar os profissionais certificados que fazem um trabalho muito bem feito e inibir aqueles aventureiros que indicam, recomendam investimentos errados e acabam queimando toda uma categoria, uma profissão que estuda muito para fazer o que faz. E, inclusive, esse é o tema da segunda pergunta. Existe uma preocupação crescente com a presença de indivíduos mal intencionados no mercado financeiro, especialmente no ambiente digital. Agora eis a pergunta: como podemos diferenciar conselhos legítimos de influenciadores de recomendações enganosas? Fernanda, agora começando com você. Bom, eu acredito que conhecer o histórico, conhecer a qualificação, a formação desse influenciador é importante. E muitas vezes as pessoas que seguem esse influenciador, ele acaba se identificando, por isso que ele influencia esse grupo de pessoas. Então, eu também estou na rede social, eu já fiz uma pesquisa com ali os meus seguidores, e eu vejo como que é ali a qualificação deles, idade. Então, saber diferenciar é você ver, obviamente, aí essa qualificação, quanto tempo está no mercado, como que atua no mercado,
né? E principalmente, né, quando o influenciador fala, né, você também pesquisar em fontes seguras, né, a própria CVM, Ambima, B3, que tem muita informação, muito conteúdo educacional sobre os produtos, para avaliar se o que aquele influenciador está falando condiz com que órgãos reguladores, por exemplo, também publicam. Né? Então, cabe sim aquele investidor que está seguindo esse influenciador fazer aí uma checagem na fonte para ver se realmente é coerente o que aquele investidor está falando. E todas essas informações são gratuitas, essas informações são acessíveis. Basta entrar no site, digita ali e já consegue achar todo esse material. Então, assim, não tomar como verdade, né, a primeira informação que vê, pode fazer uma checagem também com outros profissionais que, né, colocam ali que tem certificações, né, obviamente, e também ali o seu trabalho, para conseguir verificar se realmente condiz o que aquele influenciador está falando. Então, eu acredito que buscar na fonte, pode ser um caminho, né, para saber diferenciar aí um influenciador que tem uma boa intenção daquele que tem uma má intenção. Mestre Saravalli, como podemos diferenciar esses conselhos legítimos de influenciadores e recomendações enganosas? Boa tarde, pessoal. É sempre a gente fala que é do brasileiro, mas é do ser humano, né? Essa ganância de querer ganhar muito e muito rápido, né? Então a gente recebe bombardeado todos os dias. Até tem saído algumas pesquisas que os brasileiros são bombardeados de tentativas de golpes, são centenas, né, milhares de tentativas de golpes todos os dias, né? A gente tá falando aqui sobre exposição de influencers, enfim, mas a gente tem centenas, milhares de golpes que acontecem ou tentam, né, acontecer todos os dias. E aí aquela preocupação, né? Sempre a gente é bombardeado, fala assim, mas fique rápido da noite para o dia, é muito fácil, aperte esse botão, passe seu dinheiro para minha conta, use esse método aqui, método infalível. E é do ser humano, mas principalmente do brasileiro, né, tentar essa possibilidade, né? Vide aí agora as discussões que a gente está tendo das bets, né, dos jogos online, enfim, né, das apostas online. Então é do brasileiro, faz parte do brasileiro. Agora, o que eu sempre falo, primeiro ponto, pessoal, nunca existiu, nunca vai existir o que a gente chama de almoço grátis, né? Então, se a gente está falando de um investimento sem risco, que vai te dar, né, de uma forma super conservadora, vamos chutar aqui os números, tá? Números fictícios, 1% ao mês, tá? E alguém está te prometendo 5% ao mês, parece pouco 5% ao mês, mas eu estou falando de 5 vezes mais do que um investimento tradicional, começa a ficar um pouco fora. Então, a primeira coisa, você também tem que sempre desconfiar, né? Uma base mínima aí de, como a professora Fernanda falou, conhecimento, né, ver os órgãos reguladores, né, conversar, você já fala, 5% acho que já está um pouco fora, então você começa a desconfiar. Mas acho que o principal ponto para você evitar qualquer caos, né, pega o contato da professora Fernanda, pega o contato do professor Mira, né, pega alguns contatos de 1, 2, 3 corretoras diferentes, então não só uma única fonte, mas utilize 2, 3, 4, 5 fontes da sua confiança, né, órgãos reguladores, né, academia, eu digo graduação, professores, né, de referência, representantes de corretoras, de bancos. Você já tem 4, 5 pessoas da sua confiança, recebi essa oferta, levanta a mão e fala assim, professora Fernanda, professor Mira, será que existe isso? Vocês conhecem essa empresa? Já ouviram falar nessa empresa? Hoje em dia é relativamente fácil, né? Essas pessoas respondem e falam assim, não, ok, pode seguir. Porque às vezes também, pessoal, pode ser oportunidade que a gente está deixando na mesa. Porque o ser humano também é avesso a novidades, né? Então vem uma novidade e fala assim, mas será que isso? Vamos pegar o caso, por exemplo, do Bitcoin. Hoje todo mundo sabe o que é Bitcoin, o risco dele, né? Mas imagina isso há 10 anos atrás, ou quando ele foi lançado, lá no meio um pouco depois da crise financeira de 2008. Você fala, Marco, não vou olhar isso. Também quem participou do Bitcoin lá há 10 anos atrás, um pouco mais, teve uma belíssima oportunidade, multiplicou seu capital algumas vezes, mas também era muito arriscado. Então, sempre é importante isso, você olhar sempre para o novo, né, procurar o novo, né? Eu falo muito sobre tokenização, o próprio Banco Central está falando sobre tokenização agora, é muito novo, é novidade, tem gente que não gosta, tem gente que não confia, mas é muito, muito novo e às vezes pode ter belíssimas oportunidades, né? Investimento em
royalties musical, em arte. Hoje a gente consegue participar de diversos ativos, mas a gente sabe também que tem muitos golpes por aí. Então procurem aí uma rede, né, de 3, 4, 5 bons contatos para você se basear, né, fora os órgãos reguladores oficiais, né, e questione, né, pô, será que isso faz sentido? Será que já ouviu falar? Eu já respondo algumas vezes, né, no Instagram, falo assim, pô, peraí, segura um pouquinho, deixa eu lá, né, até semana passada eu estava conhecendo, fazendo reuniões com players novos no mercado, eu vou lá visitar, aqui em São Paulo, principalmente a gente está muito próximo, eu vou lá visitar, vou conhecer o dono, conhecer o expert e depois eu posso devolver a resposta, não, realmente são pessoas sérias, né? Mas a princípio eu sempre falo, não, peraí, deixa eu conhecer melhor, né, se a empresa existe, CNPJ, se tem alguma reclamação aí nos órgãos reguladores, isso é importante, tá? Mas eu acho que só para você ter uma rede de pessoas que você confia, já evitaria grande parte dos golpes, né? E muito cuidado sempre com a ganância aí que a gente vê no dia a dia, né? Isso faz parte do ser humano, mas acho que faz parte aí de uma forma mais intensa, né? Do brasileiro especificamente. E o brasileiro acaba muitas vezes, infelizmente, caindo em golpe e só vai perceber que é um golpe ou uma operação fraudulenta depois, né? Passa muito tempo e não quer, né, ou conhecer ou reconhecer que é uma operação fraudulenta e acaba, às vezes, perdendo parte relevante do seu patrimônio. Tá? Então, essa acho que é uma forma de evitar, mas como a professora falou, procurem fontes seguras, né, diretas, responsáveis, principalmente dos órgãos reguladores, que também evita grande parte aí desses prejuízos aí causados por, vamos colocar assim, por operações fraudulentas, né, como foi colocado aqui. Maravilha. E os comentários aí estão maravilhosos, viu? Continuem colocando a opinião de vocês. Já iremos ler aqui os comentários. E concordo aqui com o comentário do Marcos Saravalli. E agora vamos para o professor Mira. Sua opinião sobre essa diferenciação. É importante que a gente separe empresas e influenciadores. Quando a gente está falando de empresas, será que essa empresa é idônea? Será que vale a pena? Cabe ao investidor olhar nos órgãos reguladores, CVM, Banco Central, para ver se é um banco, aquilo que se apresenta como um banco, de fato é um banco, faz necessário essa checagem por conta do investidor. Olha lá, aquela empresa, de repente é uma empresa que você nunca ouviu falar, mas está lá registrada, é regulada, é tudo bonitinho, você pode ter uma confiança maior. Por outro lado, se não tem nenhum tipo de registro, já é um grande sinal de alerta, um alerta assim vermelho, porque para a maioria das coisas, pelo menos eu não lembro de nada no mercado financeiro, que a empresa não precise ter algum tipo de regulação, registro em órgão competente. Então, se não está registrado nos órgãos competentes, vale a pena dar uma olhada no site da CVM, no site do Banco Central, pesquisar pela empresa. Quando a gente fala de influenciadores, de quem está falando da empresa, eu acho que vai ser muito importante, e eu espero que isso aconteça muito em breve, algum tipo de obrigação dos órgãos reguladores para que, se, sei lá, a pessoa tem X mil seguidores, alguma quantidade, sei lá, 1.000, 5.000, 10.000 seguidores, que para falar de investimento seja obrigatório algum tipo de certificação, porque assim o público que está consumindo aquele conteúdo vai poder verificar e saber que existe algo que ateste o conhecimento dessa pessoa. Porque assim, não que a certificação seja o maior atestado de que a pessoa sabe tudo de tudo, mas eu vejo as certificações como um atestado mínimo. O mínimo exigido aquela pessoa sabe. Como a gente tem na medicina, o médico tem que ter lá o seu CRM, fez a faculdade, fez tudo. O advogado tem que ter a carteirinha da ordem. Existem algumas coisas para certificar que aquela pessoa tem o conhecimento mínimo. E para investimento isso também existe. Só que não é obrigatório que para falar seja obrigado ter aquela ou alguma certificação específica. E eu espero que isso aconteça, porque assim as pessoas terão uma maneira de chancelar aquele conhecimento que está sendo dito. Aquela pessoa que está falando sobre determinada coisa tem um conhecimento mínimo garantido, chancelado por uma certificação. Eu acho que isso já ajuda bastante. E uma dica para quem está investindo, eu acho que algo que ajuda muito se você está investindo e a proposta de investimento está envolvida em
levar o dinheiro, tirar o seu dinheiro e botar na conta de outra pessoa, provavelmente tem uma coisa muito errada, tem um golpe aí. Porque o mercado financeiro trabalha com você tem a sua conta na instituição X ou Y. E aí você escolhe determinado tipo de investimento, pode ter o apoio de um assessor de investimentos. Agora, você não transfere o seu dinheiro para a conta do assessor ou para a conta de nenhum ente. Eu já recebi várias vezes, as pessoas ficam, Mira, cuida do meu dinheiro. Eu falo assim, não é assim que funciona. Eu vou te educar, eu vou te ajudar, mas é você que entra na sua conta, aperta o botão, escolhe o investimento, baseado no conhecimento que você recebeu, daquilo que funciona para você, dentro do seu perfil de risco, dentro das suas metas e das suas realidades. Então, nunca ninguém deve mandar dinheiro para a conta de outras pessoas, usa a sua conta para fazer os investimentos. Eu acho que isso aí já é um filtro muito grande para evitar a maioria dos golpes que a gente vê hoje em dia na internet. Eu estou vendo assim, a gente chegou aqui a mais de 360 pessoas assistindo. Obrigado a todos que estão. Temos perguntas muito boas. E eu vou selecionar algumas perguntas aqui para que vocês possam estar respondendo. Então vamos à primeira, que é do Rony Albert Frajola. Todos os influenciadores deveriam ter, no mínimo, ter trabalhado no mercado, mesmo em meses de operações. Ele realmente se trabalhou porque nos últimos anos o que apareceu de tesoureiro? O que acham? Vou deixar para vocês responderem essa e vou para a próxima. Pode escolher uma. Vamos passar para o Mira, o professor Mira aqui, ó. Já escolhi ele. Eu acho essa questão de trabalhar no mercado financeiro, eu acho interessante. Não sei se é o melhor dos crivos, porque tem muita gente que não trabalhou no mercado financeiro. Eu trabalhei no Banco do Brasil, eu trabalhei na corretora, eu trabalhei um monte de coisa. E realmente trabalhar no mercado financeiro confere uma experiência prática muito grande. Eu acho que isso é muito bom. Só não acho que vale a pena limitar, porque tem muita gente que está procurando uma oportunidade, de repente, no mercado financeiro, e já tem bastante conhecimento, passou em N certificações antes de encontrar a vaga no mercado financeiro. Eu não sei se limitar seria interessante. E principalmente se a gente estiver falando de educação financeira, quem está ali ensinando sobre educação financeira, aí não exige, eu acho que não é necessário uma experiência prévia no mercado. Agora, se a gente estiver falando de investimentos especificamente, talvez seja alguma coisa para contribuir. Não sei se limitar seria o melhor dos caminhos. Fernanda, comentário? Boa. Marcos? Bom, eu concordo com o professor Mira, assim, eu gostaria, assim, seria, assim, um mundo ideal, né? Então, até fazer um paralelo aqui, não sei se é tão bom ou não, aí o pessoal da audiência me corrige aí se está errado, mas, por exemplo, para a política, será que para se tornar um cargo político, necessariamente a gente teria que ter uma experiência mínima, prévia? Quero ser vereador, depois você tem que ser prefeito, né? Você ser deputado, enfim, uma evolução, né? Ou você pode já ir direto para ser um deputado, né? Se a gente pegar numa evolução, né? Num cenário em termos de educação, né? Teria que ter alguma certificação também para ser político, ou uma graduação, ou enfim, especialização, ou até mesmo a experiência, né? Eu concordo com o professor Mira, seria muito bom. Mas será que todos os casos, né? De repente tem alguém que fez a parte acadêmica, estudou por muito tempo e chegou lá e fala, não, eu vou ser político depois, enfim, de toda essa carreira. Pode ser uma possibilidade. Então, não colocaria, eu acho que seria muito bom se a maior parte, enfim, se tivesse alguma forma de medir, né, esses influenciadores, quero virar influenciador, mas tem que ter passado, eu quero vender curso na internet, enfim. Mas eu não colocaria como um limitador, talvez nem como uma condição excludente, né? Não participou, não pode obter um recurso. Até tem algumas certificações que tem ali uma exigência mínima de experiência, né? Precisa de X anos para obter essa certificação, né? Mas eu acho que, de novo, voltando para o quadro anterior, né, para a pergunta anterior. Se você for fazer um curso de alguém na internet, você pode fazer a escolha. Eu só faço curso de pessoas que tenham passado pelo mercado financeiro, né? É uma decisão sua. Eu acho que é uma decisão individual, né?
Eu, por exemplo, como acho que todos nós aqui, somos empregadores, né? Para essa vaga aqui eu só vou empregar pessoas que tenham 10 anos de experiência em mesa de operações. Então acho que é uma decisão muito nossa, individual, se você está comprando curso, está comprando algum conteúdo, né? Mas acho que não seria uma condição, né, de limite, né? Assim, não, você não, se não tiver experiência numa mesa de tesouraria, você não vai obter certificado de trader de derivativos, né? Não acho que você pode estudar muito, ser expert, enfim, ser trader na sua casa, nunca ter passado por uma mesa, mas eu entendo um ponto, né? Mas é uma questão aí bastante subjetiva, acho que dá para fazer paralelo a outras funções, enfim, outros trabalhos, mas acho que cabe a nós, né? Por exemplo, Marcos Saravari, eu vou contratar um curso, né? Eu quero saber eu, por exemplo, tive professores meus no mestrado, de pessoas que passaram 30 anos na academia, que são excepcionais, e tem pessoas que passaram no Banco Central, que, enfim, tiveram uma experiência acadêmica. Ambos são professores de altíssima qualidade, cada um na sua área, né? Mas não são limitantes aí, tá? Então, eu concordo com o professor Miriam, mas eu entendi o ponto aí do Frajola, né? Em relação a esse... É isso? É, Frajola. Em relação a esse ponto, né? Então, acho que quando eu vou avaliar um professor, né, talvez seja uma forma de não vou consumir esse conteúdo aqui porque eu só consumo conteúdo de pessoas que já tiveram experiência. É uma decisão, acho que mais individual do que regulatória, né, a minha opinião. Fernanda? Perfeito. Eu concordo com o que foi falado aqui. Eu acredito que é um conjunto de fatores que você vai avaliar, tá, esse influenciador, por exemplo. Tá? E como bem colocado, cada pessoa vai ter ali a sua régua para avaliar, tá? Mas um ponto que eu gosto de bater bastante, que é, por exemplo, puxa, você está doente, você procura um médico, tá? Então, quer cuidar das suas finanças, cuidar ali dos seus investimentos? Procure uma pessoa que tenha um mínimo de qualificação para isso. E se para você é importante também uma experiência desse profissional, tá? Avalie isso também, tá? Então, cada um, claro, vai ter ali o seu conjunto de fatores, tá? Para avaliar esse profissional, mas importante, que ele tenha um mínimo de qualificação. Então, assim, eu vejo, por exemplo, hoje que existem diversas graduações. Então, tem muita gente que é formado em engenharia, tá? Que está no mercado financeiro, e isso não exclui eles de serem bons ali analistas de valores imobiliários, por exemplo. Tá? E aí que vem os órgãos ali reguladores com as certificações, tá? Que vai atestar que aquele profissional tem um conhecimento específico, tá? Além da graduação, seja uma graduação, mais uma vez, ali das engenharias, em economia, administração, contabilidade, tá? Mas a certificação realmente mostra que ele tem ali sim um conhecimento específico. Então, avaliar isso e esse conjunto de fatores é essencial. E mais uma vez, também eu acredito que somente ter ali conhecimento acadêmico ou ter várias certificações pode ser sim aí um bom profissional, mas um equilíbrio, tá, entre a vida profissional, a experiência profissional com o conhecimento acadêmico, eu penso aí que pode ser um bom caminho. Muito bem, temos uma pergunta do Lucas Souza, que é a seguinte: como fica essa história que os influenciadores falam toda hora? Isso não é uma recomendação, né? Já vi bastante. Na prática, todo mundo entende que isso é somente uma fuga para recomendar, sem recomendar. Bom, aqui é a pergunta do Lucas, eu deixo para vocês responderem essa. Pode escolher aí. Escolha um no sorteio. E essa Mira, questão, começar, né, na ordem? ela já está contemplada na resolução número 20 da CVM. A CVM deixa muito claro que dizer que não é uma recomendação não exclui o caráter de recomendação da fala de quem está se expondo publicamente, né? Seja por telefone, seja uma manifestação pública, live, carta, qualquer coisa. Tudo isso tem, sim, caráter de recomendação. Está muito explícito lá na resolução número 20. Não tem muito o que... a gente não tem nem o que questionar, o que dizer que é diferente. Está escrito lá. É o que eu digo. Basta
todo mundo seguir o que já existe na regulação. O que me parece é que a BSM e a CVM vão ter que agir de forma mais incisiva para que o que já está escrito há bastante tempo, e a resolução número 20 veio da instrução CVM, acho que era 472, eu não lembro, já dizia tudo isso. Isso tudo já vem de bastante tempo. As pessoas simplesmente não seguem. Dizer que não é uma recomendação não exclui o caráter de recomendação, e a recomendação de valor mobiliário só pode ser feita por um analista CNPI, que deve reportar essa recomendação à APMEC semestralmente, à CVM também. Então, e deve colocar lá todo o disclaimer, se investe, se tem algum conflito de interesse com aquela empresa que está recomendando ou não. Existe todo o código de ética que obrigatoriamente deve ser seguido. Então é só seguir a resolução que já existe. Perfeito, Marcos? Perfeito, assim, eu acho que, pelo menos no nosso caso de analista, acho que todos os influenciadores, de alguma forma, acho que deveriam sempre prezar pelo disclaimer, que eu chamo de disclaimer positivo, né? Então, assim, isso daqui é uma recomendação, ou seja, eu estou recomendando. Por quê? Porque eu estou comprado, tá? Porque eu posso me beneficiar dessa informação. Porque estão me pagando para abrir conta nessa corretora. Então, acho que o primeiro ponto faça o disclaimer positivo, né? Eu sou funcionário dessa corretora, eu sou sócio dessa corretora X, né? Eu estou recebendo por... Quem que faz isso hoje, né? Acho que praticamente só nós aqui que somos analistas certificados mesmo. O resto, 99% do que são considerados influenciadores de fato, não fazem. Então, eu concordo. Você colocar não é uma recomendação, não muda nada e não mostrou nenhum ponto, pelo menos, né, dos casos que eu vi, em nenhum momento esse disclaimer positivo. Mas onde está o seu conflito? Onde você está sendo remunerado? Por que você está colocando esse vídeo aí, né? Por que você está colocando essa exposição, né? Você tem essa ação? Não tem essa ação? Você vai ser remunerado por isso? Se abrir conta, não abrir conta, se o YouTube, o canal, enfim, vai te monetizar, né? Se você for mais polêmico, enfim, quando você fez as últimas transações, a posição no papel, diminui a posição, isso tudo, o código de ética, né, e a regulação para o analista existe, né? Lógico que o influencer não é um analista, mas é importante entender quais são os seus conflitos, né? Aonde você está sendo conflitado, por que você foi lá, acordou cedo de manhã para gravar um vídeo na internet, né? Então, acho que é nesse caminho que as resoluções, né, e a fiscalização acho que deveria caminhar, né? Cada um tem seu papel, cada um tem sua importância, tem muito trabalho bom, bem feito, né? Tem trabalho também que não é tão bem feito assim, mas a maioria é trabalho bem feito, mas exponha aonde que está a sua remuneração, onde está o seu conflito, né? Por que você está fazendo esse trabalho, né? Colocar simplesmente no começo não é uma recomendação, também concordo. Não está mudando absolutamente nada e não está atendendo à regulação de fato, né? E a gente aqui, como analista, a gente tem uma certificação, tem uma regulação pesada, a gente precisa seguir, né? Então a gente tem períodos, né, que a gente sabe que talvez precisam ser direcionados, enfim, acompanhar todo um código de ética, mas é um pouco desse trabalho, né? Direcionar, de novo, acho que não a gente sempre fala assim, não é proibir, né, ninguém de falar. Não, pelo contrário, vamos deixar um mercado financeiro, mercado de capitais mais e melhor regulado, né, mas colocando cada um dentro do seu papel, dentro da sua caixinha, né? Então coloca, onde é que está meu conflito? Marco, não tenho conflito nenhum. Esse canal aqui é um canal que não é monetizado nesse canal, eu só estou deixando aqui as minhas opiniões, não compro nenhuma ação, ok, né? Não, Marco, esse canal é monetizado. A partir desse momento já começou o seu conflito. Você recebe por esse vídeo, você recebe por uma opinião, você começou a ter conflito, né? Então é importante isso. Hoje, acho que 100% dos canais tem vários objetivos, um deles também é monetizar, receber algum resultado financeiro em cima de um vídeo colocado nas redes sociais, tá? Então, só para colocar aqui um ponto, né? Acho que a gente, sentando junto com os órgãos reguladores, de novo aqui eu estou com o chapéu de Marcos Saravari, analista, também trabalho junto com a APMEC, né, numa outra diretoria, né, não a diretoria de fiscalização, mas os órgãos reguladores precisam, acho que, ir muito nessa direção, né? Mostrar claramente, você quer continuar com seu canal, pode continuar,
é válido, enriquece, né? Traz mais gente para o mercado financeiro, mas mostra também onde é que são os seus pontos de conflito aí dentro desse conteúdo. E os conflitos existem, né? Fernanda Mansana, o que você acha disso? Bom, eu concordo aqui com os pontos levantados e, além disso, acho que eu ouço pouco também que determinado produto ele está sendo indicado. Mas falar também se esse produto ele está de acordo com o perfil de risco desse investidor, com os objetivos desse investidor, tá? Então, o que depois a gente vê, puxa, eu investi, o influenciador falou que não era recomendação, mas eu perdi 20% em 3 meses e estou preocupado, tá? Então, aquele produto provavelmente não era um produto para o seu perfil de investimento, seu perfil de risco, os seus objetivos, tá? Então, eu acredito que também tem ali um ponto de também de uma educação, tá? Junto com esses investidores, tá? De falar que, olha, existem riscos, não invista aqui antes de conhecer esses riscos, tá? Será que esse produto faz parte, tá, do seu objetivo, do seu perfil de risco? Então, eu penso também que isso é uma coisa que é pouco falado, né? E isso também pode trazer aí algumas consequências negativas, tá? Apesar aí que a gente, mais uma vez aqui também concordando aqui com o Marco, que é positivo sim aí a disseminação da informação, as pessoas vão conhecer esses produtos, tá? Mas importante saber, né, e colocar para o investidor se esse produto realmente condiz com o perfil de risco desse investidor. Não, ótimos pontos. Gostaria de fazer um comentário aqui. O advisor, o assessor de investimentos, né, ele é credenciado pela Ancord. E ele não pode recomendar investimentos, mas ele trabalha dentro de uma análise que é feita pelas instituições por analistas certificados, CNPIs ou gestores, CGA, certificações distintas aqui, uma para você realmente recomendar de fato e outra para fazer a gestão. Então, o advisor, o assessor sempre ficou ali nesse meio termo. Eu não posso recomendar, eu dependo de uma análise. E, ultimamente, nós tivemos mudanças, claro, uma fiscalização maior da CVM. E fico feliz. Eu lembro de uma situação onde a CVM, em 2019, convidou o dançarino da Xuxa para falar de finanças. Parece uma piada, né? É isso que eu estou falando aqui. Mas realmente aconteceu e houve uma cobrança e a CVM mudou. Eu deixo aqui uma bola solta aqui para a CVM, que estava aqui principalmente no início do nosso painel, do Advisor Talks. Faça eventos para, principalmente, levar para o brasileiro que investe, para as pessoas físicas, para as famílias, conhecimento sobre o que é os profissionais, como eles devem acompanhar e seguir os profissionais certificados, porque a gente vê aqui comentários muito bons do professor Marco Saravalli, da professora Fernanda, do professor Mira, sobre o que é o papel do influenciador, que é muito importante para disseminar a educação financeira. Bom, vamos aqui ao final do nosso painel. Eu vou deixar alguns minutinhos para vocês se despedirem. Agradeço muito aqui a Fernanda Mansana, Marco Saravalli, professor Mira, começando pela Fernanda, né? A gente vai aqui acabando o painel, acabando o primeiro dia do Advisor Talks. Agradeço muito a participação de vocês aqui. Gustavo, muito obrigada. Parabéns pelo evento. Obrigada a todos que acompanharam e também enviaram as perguntas. Obrigada pela interação. Certamente isso enriquece muito o desenvolvimento e o crescimento do nosso mercado de capitais. Perfeito. É isso aí, pessoal. Pô, muito obrigado, muito gentil. Parabéns, espetacular a iniciativa, né, que venham outros anos. Muito parabéns a Fernanda, professor Mira, a todos que estiveram aqui nos painéis anteriores, todos que vão estar nos painéis e parabéns pela organização, né, pela atitude aqui de levar mais conteúdo, debate, né, enriquecer o mercado de capitais. Fico sempre à disposição, né? Espero estar aqui nas próximas edições. Quem quiser continuar o debate, sigam também nas redes sociais, podem me chamar à vontade, é sempre bom a discussão. Até eu sempre brinco que assim, a gente hoje em dia está muito polarizado, né, no Brasil, né? Ou é A ou é B, ou é em cima ou embaixo. No Brasil, no mundo, né?
mas a gente precisa ter mais ambientes de discussão, né, de debate, né, respeitar a opinião para evoluir, né, ter um mercado de capitais maior, né, mais desenvolvido, mais investidores aqui no Brasil e grande parte por conta desses fóruns como o Advisor Talks. Agradecer também a participação, a oportunidade, sempre muito bom, e acho que todo o conhecimento que a gente leva ao público, ele sempre é muito importante, faz diferença na vida das pessoas, e queria agradecer poder estar aqui ajudando e contribuindo um pouquinho, e queria também que as pessoas, o público de uma maneira geral, se questionassem. A gente falou sobre certificação, sobre falar em público, sobre investimentos principalmente, e se o seu influenciador, se a pessoa que você segue, se você consome conteúdo, se ela não tem uma devida certificação, será que ela tem conhecimento suficiente? Porque se ela tivesse conhecimento, facilmente passaria na prova. Por que, de repente, o influenciador não tem uma certificação? Será que ele tem, de fato, conhecimento? Existem várias certificações aí para testar isso. Então, eu acho que vale ao público refletir sobre isso. E, mais uma vez, muito obrigado por poder participar. Sempre um prazer estar aqui e me coloco à disposição para, sempre que precisar, poder contribuir. Maravilha. Eu só vou ler um comentário aqui do Léo Jogo PS, aqui nos comentários, que é o seguinte: um país que boa parte da população acredita que apostas em investimento precisa evoluir muito na educação financeira ainda. Excelente comentário. Agradeço a todos que estiveram até aqui. Agradecemos aos painelistas Fernanda Mansano, Marco Saravalli e Professor Mira por participarem do Advisor Talks 2024 e compartilharem suas experiências, reflexões que enriqueceram demais o nosso papo de hoje. Muito obrigado. Obrigado. Bom, agora a gente vai para o nosso encerramento. Chegamos ao final do nosso primeiro dia do Advisor Talks 2024. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo as discussões e insights compartilhados aqui. É importante lembrar que todas as opiniões compartilhadas pelos participantes não representam necessariamente a opinião do Advisor Talks. E amanhã continuaremos com mais conteúdos, então não deixe de voltar e participar conosco. Se você tem algum colega que possa interessar pelas temáticas desse evento, não deixe de compartilhar. E agradeço novamente a todos os palestrantes, patrocinadores que estiveram por aqui e a você que acompanhou até agora. Siga o Advisor Talk nas redes sociais, siga a BMC News também, que esteve aqui conosco, e todos os painelistas. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.